Queridos irmãos e companheiros, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a nos abençoar. Eu vou pedir licença aos companheiros para poder falar sentado. É um costume, né, que a gente tem. É interessante isso porque 3 anos atrás nós fizemos 119 visitas em 119 casas. Eu e um companheiro que eu queria ver o movimento espírita, como é que estava caminhando, né? E eu observei que todos falavam em pé. Como eu frequentava no Chico, nunca se falava em pé, sempre sentado, né? Eu achei interessante isso daí, como os hábitos vão mudando, né? Mas tudo bem. Como é Vivência Xavier, primeiro nós vamos falar do Chico, né? Eu acho que todo mundo está curioso, esperando, né? Alguma coisinha que a maioria das coisas do Chico tornou-se pública, mas tem muita coisa que a gente tem pessoal, e foi só a gente que conviveu aquele momento, né? Mas antes de iniciar, eu quero dizer que eu me sinto uma formiguinha. Sabe aquelas formiguinhas miudinhas, pretinhas? Andando num elefante, tentando, né, entender o Chico, porque o Chico não tem como entender, o Chico é infinito. Mas vamos iniciar só no começo. Eu me lembro na feira do Livro Espírita, quando tinha, ele gostava de ir. E nós estávamos lá uma vez, e eu de braço dado com ele, eu e o tio Pedro, né? E ele pegando os livros, inclusive eu fiquei segurando os livros. Ele ia na banca, olhava, vinha, pegava um, pegava outro, uns 20 livros mais ou menos. Aí foi no caixa, né? Para poder acertar. Era o Kardec, esposo da Marilene. Eu lembro que era aquelas maquininhas de somar, aquelas manual, né? Kardec bateu, entregou para ele, né? Ele olhou e falou: Kardec, não está errado, não. O Kardec, apavorado, pegou: não, Chico, deixa eu fazer de novo. E fez tudo de novo. Aí, não, Chico, deu o mesmo resultado. Ele falou: porque está muito barato. Eu olhei lá o valor, né, curioso, era mais ou menos um salário mínimo na época. Eu falei: gente, mas não é tão barato assim, eu não teria condição de comprar esse tanto de livro, né? Mas o tempo passou, foi passando, só há bem pouco tempo é que eu fui entender o que ele estava falando. Que o livro é barato demais. Pelo que ele traz para a gente de ensinamento, é muito barato, né? O que ele falava não era o valor financeiro, né? Mas o valor do conteúdo. Então assim era o Chico, ele soltava essas coisas na vivência. É como Jesus disse que ele saiu a pregar, não, ele saiu a viver. Conforme acontecia um fato, ele trazia o ensinamento. E assim era o Chico. Outra passagem que me foi muito importante foi que eu ficava do lado dele quando ele conversava com as pessoas na sexta-feira. No começo era 100 pessoas, depois foi diminuindo por causa da saúde dele. Mas eu me lembro a vez que estava uma caravana de São Paulo, né? Da dona Yolanda César. E nós estávamos lá, né, eu do lado dele, aí uma médium saía da mesa, vinha, interrompia a fila e fazia uma pergunta para ele. Quando ela fazia a pergunta, eu localizava, falei: gente, mas isso daí está no Livro dos Espíritos, ela disse que é médium. Será que ela nunca viu isso? Nunca leu o Livro dos Espíritos? E aquilo foi umas 4, 5 vezes. E o Chico respondendo na maior tranquilidade, na maior calma, né, tentando buscar alguns exemplos. Eu falei: não, deixa eu ir lá fora tomar um ar, porque senão eu vou responder ela e eu não tenho nada que responder ela aqui, né? Na verdade eu estava nervoso, né? Fui lá fora, acalmei um pouquinho, mas eu pensei comigo: gente, mas se o Chico tem paciência, ela existe. Agora eu só quero saber como é que ele faz para ter essa paciência. Olha, eu pensei, eu não falei nada não. E eu cheguei e sentei, o Chico sentava numa carteira dessas de aluno, com o braço, né? Só que ele usava assim a prancheta e usava o braço só para apoiar. E eu cheguei, apoiei, encostei no braço dele, né?
Aí, de repente, eu falei assim, gente, mas eu estou atrapalhando ele. Eu vou tirar meu braço de cá, eu vou tirar devagarzinho para ele não perceber. Olha a ignorância minha, a infantilidade, né? Tirei. Ele acabou de atender a senhora, virou de lá e falou, Zé, meu filho, pode deixar o braço aí. Quando eu estou falando com essas mães aqui, eu tomo um choque de 380 volts. Se eu não dividir, eu desencarno, e vocês tudo vai para a cama. Então, esse era o Chico. Aí veio a sexta-feira, as mensagens, veio o sábado, a peregrinação, né? Aí de noite as mensagens de novo, autografia dos livros, eu que cuidava das autografias dos livros, recebia os livros e depois cantava entregando às pessoas. Era uma faixa de 1.600, 1.800 livros, né? Aí terminou, o Jerônimo de Tuiutaba estava visitando a casa. E quando o Jerônimo ia, o Chico saía lá fora, porque o Jerônimo não passava na maca. A maca era larga, não passava na porta, né? Aí nós saía lá fora, tinha uns 10, 15 minutos de conversa aproveitável, né? E aí nós vinha voltando. Eu me lembro como se fosse hoje. De frente à mesa, né? Lembra que no fundo da parede tinha um coração? Então, de frente à mesa ali, um jovem casal de Goiânia, a jovem senhora diz assim, Chico, o maior sonho da minha filha é tirar uma foto com você. Eu olhei a menina assim, né, de uns 3 anos, 2 anos e pouco, falei, a vontade é da mãe, não é dela, né? Olha como é que a gente é, né? Falei, bom, como é que nós vamos fazer? Estava eu e o Pedro, cada um de um lado, que o Chico já estava com dificuldade de locomoção, né? Eu falei, bom, eu pego a menina, põe no colo, tiro o corpo, porque eu não tenho nada que sair nessa foto, né? E o Chico segurando assim o braço. Aí eu fui sair, ele segurou. Falou, pois é, Zé, quando a gente tem um amigo que não está na altura da gente, a gente não pode querer que ele suba até onde a gente está. A gente que tem que descer aonde se encontra. E ajoelhou e tirou a foto com a menina, respondendo todas as minhas inquirições de sexta-feira, né? Aí eu frutifiquei o pensamento, porque o Chico era assim, você tinha que ampliar o pensamento, que ele sintetizava. Aí eu comecei a raciocinar, falei, uai, mas não é que o Chico está certo mesmo? Jesus não fez a mesma coisa? Não desceu e veio nos impulsionar a Deus, quando ele poderia falar assim, sobe aqui onde eu estou, mas subir de que jeito? Então ele veio para nos levar a Deus. Então era onde o Chico arrumava paciência. O que ele arrumava? Ele detectava, no momento da pergunta, né, o nível de entendimento daquela criatura, e baixava o nível. Só que a paciência dele era infinita, porque essa senhora perguntou umas 5, 6, 7 vezes. Eu não dou conta de responder 3 vezes no mesmo tom. Quando me faz 3 vezes a mesma pergunta, eu já, né, desequilibro na terceira vez. E o Chico não, porque ele conhecia isso. O intuito dele era ensinar, né? Por isso que hoje nós escolhemos um assunto. Aqui nós vamos dar uma passada por cima, porque isso daqui, se a gente for estudar, a gente fica até amanhã cedo. Eu estou acostumado, né? Porque o Chico me ensinou, né? Lá tinha horário de começar e horário de acabar, só Deus sabia. Tinha dia que era 6 horas, 5h30, 10 para 6, era esse horário, né? E nós tínhamos entrado 1h30 da tarde. Então, eu vou dar só uma passada por cima para nós ter uma noção de que é o trabalho da equipe do Chico, porque não foi só o Chico. É uma equipe. Certa feita ele perguntado quantos que eles eram, o grupo. Ele diz assim, ó, nós somos 70 espíritos, que há mais de 350 mil anos estamos vindo junto. Ora desce alguns, ficam outros, depois troca, né? Então, vocês veem a profundidade, né, de como é.
Então é uma equipe que fez esse trabalho. Quem estudou o livro, não é leu, porque ler é uma coisa, mas estudou o livro Emmanuel, que foi o primeiro livro ditado por Emmanuel para o Chico, que lá ele conta todo o trabalho que ia ser feito. Olha que coisa interessante, ele mostra todo o trabalho que a equipe ia fazer na Terra. E justifica tudo. Que ele começa a contar o cristianismo nascente. E ele começa do ano 365 para frente, foi aonde se perdeu. Que foi o acordo de Constantinopla, né? Então ele começa a contar que lá, muitos acham que ele está criticando a religião. Não, ele estava mostrando para nós aonde nós erramos. Qual foi o nosso erro dentro do cristianismo? As nossas falhas, as nossas faltas, para que nós possamos corrigir. Então o trabalho dele foi baseado tudo nisso daí, fazer essa correção do cristianismo. Não fala que a doutrina espírita veio reviver o cristianismo? Então ele fez esse trabalho, né, de reviver o cristianismo para nós. Pena que nós continuamos os mesmos, não modificamos nada, né? Aí me faz lembrar uma passagem que nós vamos tocar aqui, que Jesus disse: ó Jerusalém, eu te ofereci os braços, eu te acolhi como uma galinha acolhe os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Se ele vier aqui repetir a mesma palavra, está do mesmo jeitinho, está do mesmo jeito daquela época, né? Mas vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, que é do Apocalipse, para nós iniciar. Porque, olha, os ensinamentos, o Evangelho, é uma corrente de elos. Se você não conseguir linkar aquilo lá, você não consegue entender. Para aumentar a fé, porque a nossa fé é muito pouca, para aumentar a fé precisa de linkar essas coisas. Nós vamos ver aqui que impressionante. Então eu vou ler um trechinho para ver se nós entendemos o que está escrito aqui por João, o evangelista, o Apocalipse. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores do parto, e gritava com ansiedade de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Bom, chega por aí. Deu para entender alguma coisa? Dá para vocês decifrar o que ele está falando? Então, aí a nossa dificuldade, o que vai fazer a doutrina espírita? Nos trazer esse entendimento que está aqui. Porque isso aqui que ele escreveu, o Apocalipse, são os cíclicos da Terra, de evolução da Terra. Ele começa desde o princípio, quer dizer, 4.500.000 anos atrás, e vem trazendo para nós. Mas tudo dessa forma, que a maioria de nós não entendemos, porque tem muitas palavras que se usava aqui na época que hoje não se usa mais. Eram muitos costumes, né? Então, sempre é assim. Por isso que a doutrina espírita veio esclarecer. Por isso que o trabalho do Chico foi maravilhoso. Mas você tem que buscar, você tem que procurar esse elo. Se nós ficar só parado dentro dos livros que está aqui, você não entende. Você não aumenta a sua fé. Porque no Evangelho disse assim, que Jesus não veio somente para ensinar o ensino moral, mas sim para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Aí eu falo, mas peraí, tudo que ele prometeu? E o que ele prometeu? Aonde está? Está no Velho Testamento. Isaías foi o que mais falou. Então,
Isaías fala que sonhou e que Deus falou para ele. Mas se Deus falou para ele, não foi Deus, foi Jesus. Tudo através de Deus, mas foi Jesus que disse para ele. Porque lá ele diz assim: ó Israel, Samaria, eu vou levar a escada da salvação para Samaria. 700 anos antes de Cristo. Pois ele levou. Pois ele saiu de Jericó, andou 6 horas no deserto, pelo caminho mais difícil, para chegar a Samaria. Chegou lá, sentou no poço e ainda esperou uns minutos chegar aquela jovem senhora samaritana. Aí ele conversa com ela, ela vai até Samaria, chama o pessoal de Samaria e traz até ele. E eles convidam ele para ficar 2 dias na cidade. Então a escada da salvação foi a samaritana. Quer dizer, ele marcou aquele encontro 700 anos antes dele vir. Então, você tem que fazer esse zelo para você compreender. Então, o evangelho está certo, ele veio mais para cumprir os compromissos que ele havia assumido do que para ensinamento moral. Então, eu tenho que compreender isso. E o Apocalipse é um deles, né? Aí o anúncio deste momento que nós estamos agora, que é o da transição, o da mudança. Jesus falou para Isaías, Isaías escreveu aqui: eu vou criar céus novos e uma terra nova, e não persistirão na memória as antigas calamidades, nem voltarão mais ao Espírito, porque vou fazer de Jerusalém uma cidade de júbilo. Quando ele fala Jerusalém aqui, é a terra, ele está se referindo à terra, não só o pessoal de Jerusalém. E de seu povo, um povo alegre. E tereis as minhas delícias em Jerusalém, e a minha alegria no meu povo, e não se ouvirá mais nele a voz do choro, nem a voz da lamentação. Não haverá ali mais meninos que viva poucos dias, nem velhos que não achem os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, e o pecador somente aos 100 anos será amaldiçoado. Não lhe sucederá edificar em casas e ser outro quem os habite, nem plantarem para que outros comam. Olha aí, ele anunciando esse momento aqui de agora. Porque não é o que nós esperamos, um mundo de paz, de tranquilidade, de alegria, de solidariedade? É o que ele está explicando aqui, ó. Eu vou criar um céu novo, uma terra nova. Agora, 700 anos antes, ele anuncia. Então o Evangelho fala que ele vai cumprir todas essas promessas que ele fez. E está cumprindo. Então aí o que vai acontecer? Eu verificando essas provas, eu aumento a minha confiança em Jesus. Passo a acreditar que vai acontecer tudo aquilo que está escrito. Nós vamos ver em Allan Kardec que a característica desse mundo de transição é a loucura e o suicídio em massa. Aí eu ficava pensando e perguntava para todos os meus companheiros espíritas: mas espera aí, o que é loucura em massa? Como é que vai acontecer isso, se isso não é um vírus? Loucura não é vírus. Mas nós estamos vendo acontecer. Estão vendo acontecer a loucura em massa. Porque nós não classificamos como loucura determinadas atitudes dos indivíduos. Nós fazemos tão errado que nós não acreditamos
o débito para as nossas atitudes, tornou comum, né? É a coisa mais impressionante. Nós vemos e não detectamos como loucura. Uma porção de gente em volta de um pneu fazendo oração. Eu falei, gente, mas o povo ficou mais pobre, que na época de Moisés foi um bezerro de ouro. Agora é um pneu de borracha. Então é loucura expressa, né? Cujo qual nós não detectamos, até em nós. O Divaldo tem um livro da protetora dele que é intitulado Nos Niame da Loucura. Então eles mostram como se fosse um eletrocardiograma. Ele vai mostrando as atitudes nossas, em que nível nós encontramos, se é loucura ou não. Você ficou com raiva, você desce na faixa da loucura. Você ficou magoado, você estaciona na faixa da loucura. Então, se nós observar o nosso dia, nós assustamos, né? Porque é faixa de loucura. Mas vamos lá. Período de luta. Eu só vou, nesse período de luta aqui, eu só vou colocar a do nosso tempo, a de Kardec até nosso tempo, porque senão nós vamos demorar, porque são 5 fases que tem, né? Então a fase dos primeiros anos mais duvidaram da sua vitalidade, razão que lhe deram pouca atenção. Mas quando viram crescer, a despeito de tudo, propagaram-se em todas as fileiras da sociedade e em todas as partes do mundo, tomaram o seu lugar entre as crenças e tornar-se uma potência pelo número de seus aderentes. Os interessados na manutenção das ideias antigas alarmaram-se seriamente. Então uma verdadeira cruzada foi dirigida contra ele, dando início a período de luta, de que o autor da Fé de Barcelona, em 9 de outubro de 1961, de certo modo, foi o sinal, que é a queima dos livros de Allan Kardec. Foi ele que determinou. Então aí mostrou o período de luta que entra a doutrina espírita. Desde esse acontecido em Barcelona, começou o período de luta. Aí ele vai descrevendo os períodos que teve, né? Aí nós vamos vir para o período que nós estamos vendo, porque eu achei interessante o quê? Eu me localizar que período que eu estou. Por isso que eu fui fazer 119 visitas. Porque eu faço uso da palavra. Então eu tenho que entender que época nós estamos para mim determinar o que eu preciso falar. Porque senão eu vou ficar aqui decorativamente fazendo interpretação de texto do Evangelho. Eu preciso saber que momento nós estamos e quais as atitudes que eu tenho que tomar. Primeiro eu tenho que me posicionar. Então isso aqui vai servir para nós posicionar. Isso daqui é um esboço. Agora precisa aprofundar no estudo disso daqui, para mim poder compreender. Essas palavras parecem ter ditas para os espíritas de hoje, como para os apóstolos de então. É que as palavras do Cristo têm isto de particular, são para todos os tempos, porque sua missão era o futuro como o presente. A luta determinará uma nova fase do Espiritismo, levará ao 4º período, que será o período religioso. Depois virá o 5º período intermediário, consequência natural do precedente, e que mais tarde receberá sua denominação característica. O 6º e último período será a regeneração social. Então nós estamos em que período? No 5º período. Para simplificar, nós vamos entender melhor agora.
vamos classificar que Allan Kardec disse que a doutrina teria 3 fases distintas e que elas perdurariam 70 anos cada uma. A primeira fase seria da comprovação, que é do cientista comprovando a veracidade da doutrina, que nós tivemos. Então ele lançou em 1857 o Livro dos Espíritos. Então ali foi o início, né? Com mais 70 anos, quem que é bom de conta aí? 27? Não foi que saiu Parnarmos, Além Túmulo? Primeiro livro, inaugurando a segunda fase. Qual? Da divulgação. Inaugurou com o Chico. E eu me lembro que em 26 de março de 1996, nós estávamos saindo na madrugada de domingo, o Chico parou no meio do corredor, olhou e disse assim: Zé, hoje eu tive certeza, o meu compromisso com a espiritualidade encerrou. 1927 com mais 70, iniciando a terceira fase. E qual é a terceira fase? Numa palestra no plano espiritual, feita por Dr. Bezerra de Menezes, quando a Federação Espírita Brasileira completava 200 anos, foi feita também uma reunião no plano espiritual comemorativa a isso. Um pouco diferente da nossa aqui, mas foi. Então, os espíritos que estavam lá eram tudo espírito de escola, né? Sócrates, Platão, esses espíritos, aonde ele faz uma convocação para que eles se reencarnassem em atitude de holocausto, nos pontos mais escuros da Terra. Então eles estão por aí. Isso foi em 2000. E ele lançou uma outra parte chamada Atitude de Amor, onde ele fala que as famílias e a casa espírita tinham que criar uma trincheira de amor. Olha o termo que ele usa, trincheira de amor, porque nós estamos numa guerra. Embora possa não aceitar, mas estamos do bem com o mal. É uma guerra. Se você não tiver atitude de amor, você não passa essa fase. E dentro de uma trincheira eu preciso estudar como é que funciona estar dentro de uma trincheira. Eu tive que perguntar a alguns companheiros, né, do exército e da polícia para mim saber o que é que funciona, como é que funciona dentro de uma trincheira. Tem que ter confiança um com o outro. Não pode se esconder nada, porque senão morre todos. Olha aí. Então, dentro do lar, eu não posso esconder nada. Com os companheiros de doutrina, eu não posso esconder nada. É uma atitude que a gente tem que falar, mas é difícil até para a gente falar. Porque muitas vezes que eu estou falando, eu me sinto sozinho. Porque se eu escorregar na minha fala, os companheiros tudo aqui criticam. Não apoia, não auxilia. Quando a gente vê um palestrante falando que ele está tendo dificuldade, que a gente percebe, a gente tem que vibrar por ele. Isso é companheirismo. Eu vou contar do Chico, e aqui vai entrando o Chico, né? Uma vez, eu ficava no pátio, né? Eu só cuidava do pátio, eu não ficava na mesa. A minha mediunidade foi desenvolvida no pátio, não foi sentado na mesa. Então, um dos companheiros chegou à TV para fazer uma entrevista lá, né? Aí, um dos companheiros, menos avisado, né, ele saía às 6 da tarde e ele deu de cara com a televisão. A televisão veio para mim, eu não quis fazer nada, porque nunca quis falar nada. E ele não, foi falar. Aí, o que aconteceu? Eles estavam falando do Eurípides.
Aí o que ele falou? Falou, não, Oríves, vocês têm que ter paciência, que ele é um doente. Nossa Senhora, aquilo virou um fogo. O homem caiu em cima dele, não deixou ele entrar mais. Sumiu. Aí depois de um ano, ele foi na fila. Como eu tomava conta da fila para despedir, eu ficava por último, e ele ficou por último. Aí ele foi tocar num assunto com o Chico. Aí o Chico falou assim, ó, eu só vou te falar porque você veio aqui perguntar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se eu desencarnar junto com um amigo, chegar na presença de Jesus, e Jesus disser assim, Chico, você fica aqui, seu amigo vai para ali. Eu vou dizer assim, Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor não precisa de mim, mas meu amigo precisa, eu vou com ele. Então isso é que é amizade, é o que está dentro de uma trincheira. É o que deveria estar dentro da casa espírita. É um pelo outro. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente percebe. Mas vamos na luta, né? A luta determinará uma nova fase do espiritismo e levará ao quarto período, que será o período religioso. Realmente, ele vai ser o segundo período da divisão que Kardec fez, que é a do Chico, religioso. Porque o Chico pegou a parte religiosa, não pegou a parte científica, pegou a parte religiosa, a parte de socorrer, de amparar, né? Então é a parte religiosa que se trata aqui. Mas vamos lá para nós encerrar, porque senão vai longe, né? Que é a guerra surda. Olha como é que eles intitulam, né? Isso aqui está na Revista Espírita de dezembro de 1863. Foi escrita por Erasto. Erasto, vocês sabem quem são, né? Foi o discípulo de Paulo de Tarso, né? Que colaborou muito com a divulgação do cristianismo na época, né? A luta vos espera, meus caros filhos. Eis porque convido a todos a imitar os antigos lutadores, isto é, a cingir os rins. Esses antigos lutadores usavam a cinta, né? Que quando eles iam lutar, eles apertavam, né? E justamente o rins, né? Apertava para ficar mais seguro, né? Os anos que vão seguir estão plenos de promessa, mas também de ansiedades. Não venho dizer, amanhã será o dia da batalha, não porque a hora do combate ainda não está fixada, mas venho-vos advertir a fim de que estejais prontos para qualquer eventualidade. Então ele está dizendo que a luta mesmo, aquela coisa, ainda não estava na hora. Não tinha sido programada, que é essa luta que nós vamos enfrentar agora. Você entendeu? Ele está dizendo dessa aqui. Isso aqui em 1863, hein? Até agora o Espiritismo só encontrou uma rota fácil e quase florida, porque as injúrias e as zombarias que vos dirigem não têm nenhum alcance sério e ficarão sem efeito, ao passo que, doravante, os ataques que forem dirigidos contra vós terão um caráter totalmente diverso. Eis que é chegada a hora em que Deus vai fazer apelo a todos os devotamentos, em que vai julgar seus servidores fiéis, para que a cada um a parte que tiver merecido. Olha, está falando em 1863 para agora. A gente não sabe quando ela vai acontecer. Não sabemos ainda essa separação do joio e do trigo, porque ela será automática. Nós ficamos imaginando, como ensinaram para nós, que Jesus vai vir apartado aqui. Não, ela já iniciou essa separação. Ela será natural, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o que vivemos. Ela é natural.
Não vos martirizarão corporalmente, como os primeiros tempos da igreja. Não erguerão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas vos torturarão moralmente, armarão ciladas, armadilhas, tanto mais perigosas quanto usarão mãos amigas, agirão na sombra, recebereis golpes, sem que sabeis de onde em parte, e sereis ferido em pleno peito pelas setas envenenadas da calúnia. Olha o que ele está falando aqui. É a época de agora. É o que nós estamos falando. O Chico dizia que os maiores inimigos da doutrina estavam dentro da doutrina. Aí, receberão de mãos amigas. Olha aí. É o que nós fazemos. Presta atenção para vocês verem. Vocês me perdoem eu ser tão sincero assim. Quando a gente ouve uns companheiros de outras casas, eles vêm e criticam um outro companheiro. O que é isso? Uma flecha envenenada que está envenenando. Nós mesmo criticamos os próprios companheiros, ao invés de amparar, de auxiliar. Ainda dizemos com a maior hipocrisia que essa casa é de Jesus. Olha que coisa interessante que nós temos que observar, gente. O momento que nós estamos é sério. Não é um momento de farra, de bonança. É um momento de luta com a gente mesmo, para que nós possamos corrigir. Nada faltará às vossas dores, suscitarão defecções em vossas fileiras, e os pretensos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, se prevalecerão de sua independência, exclamando: somos nós que estamos no reto caminho, a fim de que os vossos adversários natos possam dizer: vede como são unidos. É o que nós estamos vendo. Companheiros que têm um desenvolvimento mediúnico fora de série, que muitos desejam alcançar, caindo. Está claro, a gente vê claramente. Eu me entristeço quando eu começo a ver essas coisas. Eu comentei com os amigos, falei, gente, se eu precisar de uma orientação espiritual, aonde que eu vou procurar agora? Antes tinha o Chico, e agora? Aonde nós vamos? Antes, na verdade, tinha muitos, porque eu sou da velha guarda. Eu conheci a velha guarda. Professor Dilon Fernandes, Maria Modesto, Inácio Ferreira, Antusa, Vojan e Volazo, Joaquim Cassiano, Bento Polveiro. Isso é a turma da antiga, que você podia procurar e recebia. Porque eram homens sérios, era o cristianismo nascente. Esses espíritos vieram lá da época do Cristo para trazer isso para cá, para nós. Uberaba foi abençoado por isso em região. Mas hoje, aonde eu vou? Eu me lembro do Chico saindo, porque o Chico era um parâmetro, né? Ele diz assim, gente, agora se eu precisar de um médico, eu vou procurar os médicos de branco. Os médicos de branco são esses formados pela faculdade, não é mais os médicos. Por quê? Porque não existe, olha. Porque não tem ninguém na condição daqueles antigos. Antusa, que mais cura que aconteceu naquela casa, com o passe, que nós chamamos de passe simples, que é isso que nós tomamos aqui hoje. Quantas curas não aconteceu lá dentro? Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando a formação de grupos dissidentes. Cooptarão
os vossos médios para fazê-los entrar no mau caminho ou para os desviares dos grupos sérios. Empregarão a intimidação para uns, a captação para os outros, explorarão todas as fraquezas. É que eu achava engraçado, que as casas de espírita que abriram era por dissidência. Falei, gente, mas casa espírita não pode abrir por dissidência. Não tem cabimento isso, aí. Tem que abrir porque a casa está com a equipe completa, não tem jeito de dar mais oportunidade, então vão abrir uma outra casa para poder auxiliar esses companheiros que precisam desenvolver. Mas não por dissidência. Ah, eu não concordo com o que o presidente está falando, vou abrir uma casa. E vai lá e abre. Ué, que futuro isso vai ter? Tudo que começa errado não termina errado? Então começou errado, então essa casa vai terminar errado. Aí você vai lá ver, e se você falar isso, pronto. Eles te dão um cartão vermelho, eles usam um termo que eu acho interessante, está fora de Kardec. Está fora de Kardec. Que fora de Kardec, gente? Quem que é a autoridade para falar que o outro está fora de Kardec? Quem conhece Kardec perfeitamente? Perdão. Depois não esqueçais que alguns verão no Espiritismo um papel a desempenhar. É um papel de primazia, que hoje experimentam mais de uma desilusão em suas ambições. Prometer-lhe-ão, de um lado, o que não puderam achar do outro. O que isso quer dizer? Gente, é tão profundo que eu acho que a maioria dos espíritas nunca estudou isso aqui. E se estudou, não compreendeu isso. Porque eu tenho visto formar tanta associação. Qual que é o intuito da associação? De primazia. É o que ele está falando aqui, ó. De organizar, de mandar, de ter autoridade. Sendo que a doutrina espírita não tem nada disso. Então eu fico assustado, gente. É a coisa. Hoje eu estava vendo, né? As associações. O máximo que deveria ter é a associação municipal, que junta as casas de espírita do município, né? E que se entende entre si. Depois, enfim, com dinheiro tão poderoso em vosso século atrasado, não poderão encontrar comparsas para representar indignas comédias, visando a lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina. A quantidade de livros lançados é impressionante. Gente, só os 400 lendo do Chico nós vamos levar 1000 anos para poder entender. Para que mais? E o Chico foi uma missão. Eis as provas que vos esperam, meus filhos, mas das quais sairei vitorioso, se implorardes do amigo do coração o socorro do Todo-Poderoso. Eis porque eu vou-lo repito de toda a minha alma, meus filhos, cerrai fileiras, permanecei alertas, porque o vosso Gólgota que se ergue, e se nele não fordes crucificado em carne e osso, sê-lo-eis nos vossos interesses, nas vossas afeições e na vossa honra. A hora é grave e solene. Para trás, então, todas as mesquinhas discussões.
todas as preocupações pueris, todas as questões ociosas e todas as vãs pretensões de preeminência e de amor próprio. Ocupai-vos dos grandes interesses que estão em vossas mãos e cujas contas o Senhor vos pedirá. Parece que a maioria de nós esquecemos, né, que nós temos que prestar conta. É impressionante o que você vê. Mas vamos encerrar aqui. Com uma mensagem, agora nós vamos entrar no Apocalipse, uma mensagem recebida pelo Chico, publicada no Reformador de 1934, não tem em livro, é de Bittencourt Sampaio, intitulada O Ais do Apocalipse. Não é debalde que vos tenha anunciado das alturas serem chegados os tempos preditos pelo Cordeiro Divino para o estabelecimento da verdade entre os homens. Os séculos passaram, e no seu escoar incessante sobre as personalidades de Jesus, todavia, não conseguiram empanar as suas promessas, que se cumprirão integralmente, como outrora se cumpriram, com a sua vinda ao mundo, as profecias dos elevados espíritos que escreveram com o seu sacrifício a história de Israel. Então, a gente, para poder entender isso aqui, a gente tem que estudar o Velho Testamento. E os espíritas têm repulsa. Agora, tanto Jesus como Chico usou o Velho Testamento como exemplo. Eles citavam passagem do Velho Testamento. Por isso que eu tive que ler e aprender o Velho Testamento para me entender o que o Chico falava. Porque senão não causa o efeito que precisa causar a fala dele. Se a gente ouvir uma fala e não conhece nada sobre aquele assunto, aquilo não causa nenhum efeito. Aqui o Espírito dizendo aqui, a hora é grave. Eu estava fazendo um trabalho numa casa espírita que eu virei itinerante agora, né? Eu vou e estudo um tempo numa casa espírita, alguns livros, depois vou para outra, né? E eu vi, a hora que encerrava os trabalhos, eu vi aquele negócio, parecia um mercado de peixe, mas era risaiada para todo lado. Eu ficava pensando para mim assim, será que esse povo sabe que época que nós estamos? Para estar tão displicente dessa forma? Aí eu tive que falar, né? Eu tive que arrumar um jeito de falar, porque o médico, quando vê essas coisas, e ele não dá conta de falar, ele adoece. Ele fica meio perturbado. Aí eu pensei, falei, não, já sei como é que eu vou falar. Olha, gente, aqui o único analfabeto sou eu. O resto aqui tudo é professor na faculdade, é mestrado, é doutorado, não sei no que, naquilo, aquilo outro. O único analfabeto é eu. Então eu vou falar do modo caipira, porque eu sou meio caipira mesmo. Olha, vocês seguram na cabeça do arreio que o cavalo vai pular e quem não tiver fé vai cair. Isso tem mais de 10 anos atrás. Chegamos à época. Os peão estão tudo caindo dos cavalos. Os médios estão tudo caindo dos cavalos. Porque não segura. Não sabe segurar. Não sabe entender. Aí ele referindo ao Velho Testamento, para a gente poder entender, que cumprirá tudo aquilo que foi dito, tudo que foi dito pelos profetas antigos. Tocais a época em que a luz espiritual se derramará sobre as trevas da carne e das impurezas, mas luz que nascerá de choques tremendos. Luz que nascerá de choques tremendos, obedecendo à lei natural que presidiu aos cataclismas inconcebíveis que varreram a face do planeta em seus períodos primários, as causas de desorganização, para que se efetivasse a aglutinação de todos os elementos aptos a receber em seu seio
os primeiros organismos humanos. Então o que vai acontecer, o que ele está explicando? É semelhante, não é igual, é semelhante àquilo que aconteceu com os cataclismos no início da construção do planeta. De forma natural, aquilo foi de forma natural para proceder à condição de receber o espírito humano. O que vai acontecer conosco é a mesma coisa. Esse choque aqui, que nós vamos receber, tremendo. Olha a palavra que ele usa, tremendo. Não é um choquinho, é um choque tremendo. E nós já estamos sentindo isso. Tem hora que você está com mal-estar, tem hora que você está com desânimo, tem hora que você está com dor de cabeça, sabe? Tem hora que você quer desanimar. Isso aí é um choque que nós estamos sentindo para nós poder reagir e caminhar e mudar, né? Como vós outros, e nas sagradas promessas do passado, que bebemos do fruto, e sem nos aventurarmos imprudentemente pelo terreno das afirmações categóricas, que implicariam afiançar que a transformação moral da humanidade se processa de há muito, e de há muito uma ativa colaboração dos espaços infinitos se vem fazendo sentir nos destinos da humanidade, com o elevado objetivo de norteá-la para o verdadeiro conhecimento da vida. O que ele estava falando? Ele estava falando já do trabalho do Chico. Que o trabalho da doutrina espírita é trazer para nós o conhecimento para que nós pudéssemos, nessa época, atravessar sem sofrimento, que é a época do ranger de dente, que diz no Apocalipse. Então trouxe o apoio de Deus, não faltou à terra, não falta hora nenhuma à terra. Nós estamos vendo aqui, né? O cristianismo, em suas origens simples e puras, iniciou um ciclo de progresso espiritual no planeta. E o século XX, com as suas concepções de liberdade, dentro da razão e da ciência, assinala a transição entre a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Então precisa que o mundo velho morra, para que nasça o novo. Plagiando Paulo de Társio, é preciso que o homem velho morra dentro de mim, para que nasça o novo. Isso nós acordamos, concordamos, despertamos. Mas eu vou fazer uma pergunta que é muito importante, que é justamente aquilo que a doutrina espírita vem trazer para nós. Como solucionar o problema? Não é detectar o problema, isso é fácil. Agora, como solucionar é difícil. Como é que eu faço para matar o homem velho dentro de mim? Vocês estão vendo a dificuldade? Nós sabemos que precisa matar, mas como matar? Não alimentando ele de um mal, do egoísmo, do orgulho. Se eu não tiver isso, eu mato ele, porque ele não tem com que alimentar. Mas eu preciso alimentar o homem novo. De que forma? Fazendo o bem, fazendo a caridade, sendo solidário, sendo educado, que foi a primeira lição que eu recebi do Chico. Que eu lembrei aquela passagem dos Zebedeus, né? Que a mãe dele chega lá e pede a Jesus que um na direita e outro à esquerda, né? E Jesus fala aquilo para ele. Eu não manifestei com a minha mãe, porque eu acompanhava a minha mãe desde 1960 aqui. A sopa era no sábado com a tia Elite, irmã de Eurípides Bolsanufo, né? E a peregrinação. Aí eu e minha mãe assumimos a sopa, eu com 9 anos, do domingo. Então nós iniciamos a sopa do domingo aqui na Comunhão Espírita Cristã. No sábado ela vinha e cortava cabelo dos meninos, com aquelas máquinas de mão, né? Não existia outras.
Eu me lembro que eu ia cortar, ainda subia num caixote para ficar, mas os meninos gritavam porque mordia demais, né? Aquilo riscava nisso. Então, eu sou dessa época, né? Foi constituído dessa fase. Daqui eu conheci todos da antiga, né? O seu Ilca, Dona Zilda, o Doutor Madeira, Valdo Vieira, Dona Fifina, a tia Elite, a Sônia, a Dora, a Dalva, doutora Marlene de São Paulo, que não saía daqui, Nóbrega, seu Rolando, Elias Barbosa, doutor Elias. Então eu conheci essa turma toda, né? Que eram pessoas seríssimas. Você via a diferença quando você conversava com eles. Seu Antônio, né? Então, não me faltou exemplo. Eu não posso chegar de lá e reclamar nada, né? Falar que eu não sabia porque eu sabia. É claro que nem todos os homens se apercebem da verdade evangélica. Porém, apáticos ou indiferentes serão tocados pelas vibrações que fará estremecer todas as almas e estalar de ansiedade os corações. Olha que seriedade isso aqui. Esse é o momento que nós temos para frente. Se nós não preparar e dedicar agora, nós não damos conta de atravessar esse momento. Por isso que Kardec fala que a característica seria a loucura e o suicídio em massa. Vocês já viram quantas criaturas suicidam por minuto no mundo? Vocês assustam. Por minuto. Não é por dia, não. Chegaram os tempos em que a verdade será dita de cima dos telhados, sem retórica. Serão as dores as portadoras das suas velhas mensagens, porque o homem velho reagirá contra o homem novo. Ele aqui usa o termo do Velho Testamento, que falei para vocês. Será decantada de cima dos telhados. O que é isso? Eram os fariseus que davam esmola de cima dos telhados, tocando trombetas. Agora, nós estamos vendo aparecer as verdades, né? A mídia na televisão tem mostrado para nós a verdade daqueles que estão em algum posto. Mas nós não podemos esquecer que a nossa verdade também vai para cima do telhado. É o que está acontecendo. A gente vê que está acontecendo com as pessoas que têm, assim, uma fama, né? Os médios que têm fama acontecendo, os desastres. Mas a nossa também vai acontecer. Essa pandemia já trouxe um começo, né? As pessoas acham ruim, mas de manter em casa. O que aconteceu com os desquites? Triplicou. Porque é a verdade, olha. Chocou. É a verdade ali, né? Cuja qual nós tentávamos enganar, né? A luta será gigantesca, vereis homem contra homem, nação contra nação, a guerra, esse pavoroso gênio de extermínio, alargará todas as suas possibilidades de destruição e suas aterradoras anunciarão outros flagelos decorrentes da sua ação corrosiva mais necessária. Olha aí. Então, essa corrosão, mas Emmanuel fala que não ficará uma instituição na Terra sem ruir. Nenhuma instituição, diz ele. Por isso que a gente tem que estudar. Para que nasça novo. Então a humanidade se lembrará daquela voz austera e doce que lhes probava.
Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar, como a galinha seus pintinhos. Olha aí. Tais acontecimentos serão atestados de um trabalho de seleção que se fará entre todos os elementos espirituais do orbe terráqueo. E o homem amedrontado assistirá aos funerais de toda uma civilização que, tendo nas veias o seu vasto organismo, o sangue metálico, o ouro corruptor dos seus anseios de espiritualidade, conservador dos instintos animalizadores, sangue viciado pelo vírus de um egoísmo sem limites, morrerá intoxicada pelos excessos e pelos desvaides a que se entregou desenfreadamente. Nós vamos parar aqui que já está passando do horário, já passou, né? Por mim não, por mim nós continuávamos até clarear o dia, né? Porque o assunto é muito importante e muito vasto, cujo qual está tudo aqui, ó, e nós espíritas não pegamos. Está tudo aí. E nós não conseguimos captar isso. Agora, ler romance é com nós mesmos. Curiosidade, então, não tem igual, né? Eu me lembro, um pessoal de São Paulo chegou para o Chico sentado, já recebendo, dizia assim, Chico, qual é a novidade? O Chico falou assim, o Evangelho, meu filho. E continua sendo o Evangelho a novidade. Porque nós não conhecemos nada do Evangelho, gente. Nossa capacidade ainda, quando Allan Kardec sabiamente diz assim, é possível o homem penetrar os desígnios de Deus? Aí os espíritos respondem, não, falta-lhe um sentido, adivinha. Então o que nós estamos fazendo é querendo adivinhar, porque nós não conseguimos penetrar. E qual é esse sentido que está faltando? Vocês estão vendo que nós não estudamos direito? Qual que é esse sentido que está faltando, não é? Qual que é o sentido que rege o universo? Deus só é amor. Falta amor. Eu tendo amor, eu consigo penetrar. Porque quem tem amor sabe o que o outro precisa, sem ele falar. Como que adivinha, né? Nos termos mais vulgares. A mãe sabe o que um filho precisa. Por quê? O amor. Então, gente, é isso daí. Eu tenho que procurar, porque nós não sabemos amar. Eu tenho que procurar aprender a amar. E quem pode me ensinar a amar? Jesus é o único. É o único que nos amou. Então ele sabe. Então ele pode ensinar. Que Jesus continue a nos abençoar. Hoje, agora e sempre. Nós agradecemos.